Então, marketing social. O que é isso? Eu gosto de falar do marketing esportivo, cultural e social meio que junto, mas eu acho que o esportivo ficou para um de vocês fazerem, né? Se não me engano. Mas o marketing cultural e social juntos já dá uma boa visão. O que é marketing social? É o marketing feito por alguma instituição social, uma ONG, uma sociedade sem fim lucrativo, um asilo, uma PAI, atividades como essas que precisam vender o seu trabalho. Mas como vender o trabalho de um órgão social? Por quê? Porque uma empresa da área social, ela precisa de dinheiro. Ela não vive sem dinheiro. E não existe nenhuma lei que diferencie o tratamento de um funcionário de uma empresa social e de uma empresa normal. O mesmo encargo trabalhista, todas as exigências trabalhistas que tem para alguém que trabalha na Volkswagen, tem para quem trabalha na ONG A ou B. Ou seja, para cada real que é pago por uma pessoa que trabalha numa ONG, você paga outro 1,13 centavos de encargos sociais para o governo. É uma empresa. A diferença é que é uma empresa que trabalha com criança carente, com idosos, com pessoal com síndrome de Down. Mas quem trabalha lá dentro é funcionário como qualquer outro. Ah, mas tem o voluntário. Ok. Né? Por exemplo, na PAI de Taubaté, um amigo meu é o presidente da PAI. Ele não ganha nada por isso. Ele se dedica como presidente lá por uma opção de voluntariado dele. Meu pai faz parte do conselho fiscal lá da PAI. Também não ganha nada com isso. Mas esses são aqueles que fazem trabalhos de gestão. Aquele que trabalha o dia inteiro lá dando aula, dando atividades laborativas, fisioterapia, que cuida da nutrição das crianças e tal, esses são funcionários. Então, eu tenho que. Não adianta eu fazer a caridade, fazer a atividade voluntária, caridosa e tal. Eu tenho que estruturar essa atividade para chegar na prefeitura e falar: prefeitura, eu tenho uma atividade lá que, em linhas gerais, quem tinha que fazer é a prefeitura. O que acaba acontecendo é que o órgão público que recebe os impostos não consegue dar conta de fazer tudo o que tem que fazer, e daí, por dar mau atendimento, acabam surgindo as ONGs que vão substituir o órgão público. Okay? Então, tem lá o Madre Cecília, lá no bairro Novo Horizonte. Ali abriga um enorme número de atividades com crianças com alguma deficiência, não sei se pode chamar de deficiência, eu nunca sei as palavras certas. Mas eles dão apoio para as mães, para os pais e para as crianças. Uma das ONGs que tinha que trabalhava com esse grupo de pessoas, a VAP, se não me engano, fechou. E a prefeitura teve que absorver
todos os alunos da AVAMP, lá na Mato Cecília. Mas a PAI continua forte. E daí, eles vão apresentam para o prefeito o projeto, onde o dinheiro está sendo aplicado, a transparência com que é tratado tudo, e daí a prefeitura destina um valor que é previsto em lei, não é nada de favor, não, que é transferido para o pai para ele dar acompanhamento para as crianças que estão lá, por exemplo. Só que aquele dinheiro não é suficiente. Por quê? É um dinheiro que é previsto ser dado até completar 30 anos de idade. E a Pai Taubaté tem casa que acolhe crianças, que muitos pais abandonam as crianças, e essa criança vira adulto e passa dos 30 anos. E daí não recebe nenhum recurso mais. E como é que a Pai faz? Manda embora? Para onde? Sem problema. Então, tem toda uma atividade social ali buscando doações, patrocínios, né? Faz festa para arrecadar dinheiro. Hoje tem aquele Vale Cap, que parte dos lucros daquela atividade é destinada para as APAES que participam do processo. Né? Então, quem compra lá o cartãozinho da Vale Cap, se ler lá, vai ver que é tirado os custos, é tirado uma comissão para quem administra aquilo, e o lucro do processo é distribuído para as APAES. Então, quando a gente fala de marketing social, eu tenho que estar trabalhando para uma organização social, e aí eu vou fazer todo o processo de marketing como uma empresa normal. Só que o meu público-alvo não é a criança que eu acolho, o idoso que eu acolho. O público-alvo da campanha são os governos, as empresas, as pessoas físicas, para conhecer o meu projeto e ajudar de alguma forma com o projeto. Então, se você for trabalhar em marketing de uma empresa como a PAI, por exemplo, o que você tem que fazer é um dossiê de todas as atividades que acontecem lá dentro, quantas horas de aula, atividade laborativa, atendimento nutricional, fisioterapia, o histórico de cada criança, sem expor, é claro, mas o histórico de cada um sem pôr nome, sem foto, sem nada. Qual é a despesa que tem para manter aquela atividade? Tudo, funcionário, encargos trabalhistas, compra de material de alimentação, de limpeza, tudo. E quanto arrecada. Então, eu tenho lá, para manter funcionando, custa tanto por mês, e a arrecadação que tem é essa que vem da prefeitura, essa que vem do Vale Cap e tal, e se tiver dando superávit, ou seja, está arrecadando mais do que está gastando, o que vai fazer com esse superávit? Onde é que vai aplicá-lo para reverter para a própria instituição? Mostrar que reservas tem, né? Porque uma vez eu fui chamado para fazer um trabalho, eu era do Rotary, para ajudar na PAI. E eu descobri que a PAI tinha um problemão. Por quê? Todo mundo entrava em férias no final do ano. E no final do ano tinha que pagar 13º também. Então, todo final do ano, na PAI era terrível. Porque o pessoal gastava tudo que arrecadava durante o ano, quando chegava no final do ano, tinha 3 vezes a folha de pagamento para pagar. A folha normal, o 13º e férias.
Então, nós começamos um trabalho lá atrás, depois foi dado continuidade e tal, de, olha só, do que arrecada em janeiro, só 11 dozeavos pode ser gasto em janeiro. Um dozeavos tem que guardar para o final do ano. E daí nós vimos que nem isso era possível. Tinha que ser 2 dozeavos guardados. Tinha que viver com 10/12 do que arrecadava, porque 2 tinha que ir para uma conta para suprir o pagamento extra de férias e 13º no final do ano. Então, é uma empresa que tem que ser gerida com mais transparência do que uma própria empresa, porque na própria empresa o dono vai evitar que tenha prejuízo. Numa organização social, se a pessoa não for responsável ao extremo, ela, quando sai, deixa dívidas, deixa um monte de problema, como já aconteceu num monte de organização como essa. Então, é construir o produto, que é a história da atividade, para ir até as empresas, fazer captação, ir na prefeitura, ir no governo do estado, buscar recursos. Então, isso é marketing social. Agora, como é que facilita para eu conseguir os recursos? Quando eu vou na empresa e falo para ela, ó, você vai patrocinar aqui a minha atividade e você vai usar esse patrocínio para fortalecer a sua marca. Então, se você faz propaganda, você vai tirar parte do dinheiro da propaganda que você faz e vai colocar aqui. E aí, tudo que nós divulgarmos da nossa atividade, nós vamos colocar que você é um patrocinador. Então, quem põe dinheiro numa atividade social está de olho na melhoria da imagem da sua marca, do seu produto, que está destinando parte do seu lucro para financiar uma atividade social. Agora, dizer que a LG, porque dá dinheiro para, sei lá, para a PAI, está fazendo marketing social? Não. A LG está usando a atividade social reconhecida como importante para a sociedade, que é a APAI, para fortalecer institucionalmente a marca da LG. Ah, mas a LG, eu não tô, a LG não faz isso, tá? Eu nem sei se ela faz, mas a LG não divulga que ela faz isso para a sociedade. Não. Às vezes ela está fazendo essa atividade, quando uma empresa está fazendo, não fica divulgando a 4 cantos, como até um marketing interno, um endomarketing, em que para os funcionários da LG, ela vai e até ajuda a arrecadar recursos junto aos funcionários, mostrando que tanto a LG contribui com o dinheiro da empresa, como os funcionários contribuem para uma atividade social. E com isso ela consegue que os funcionários enxerguem a empresa com melhores olhos. Ela vai, vamos ver um exemplo prático aqui, saindo da LG que era suposto. Exemplo verdadeiro. Ali na região Sônia Maria, em Taubaté, indo lá para o Hotel Mazzaropi, indo lá para o Cavex, tem um bairro ali um pouquinho antes de começar a descer para ir lá para o Mazzaropi, do lado esquerdo ali, do lado direito é Jardim América, do lado esquerdo é Sônia Maria. E ali tem uma atividade social que chama Projeto Esperança.
E o pessoal do Projeto Esperança conseguiu que a Volkswagen financiasse, porque a lei para projeto que envolve criança permite que seja criado o fundo da criança e adolescente e a empresa pode doar 1% do imposto de renda devido para aquela associação. E os funcionários da empresa podem doar até 6% do imposto de renda devido também para aquela instituição. E aí, a hora que vai fazer a declaração de imposto de renda, diz, tem lá o recibo que doou para a instituição tem a chancela do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescência, então ela passa a ter uma arrecadação mensal que a Volkswagen faz uma estimativa de lucro que ela vai ter, o imposto que ela vai pagar e diz, ó, eu posso doar tanto. Faz a adesão dos funcionários, quem quiser faz, quem não quer não faz, né? Adesão e recolhe lá até 6%. Estimado também, né? Porque a pessoa tem um salário X, vai pagar imposto de renda, então pega 6% desse imposto estimado aí e destina. Okay? Nota, o pessoal do Projeto Esperança teve que fazer uma apresentação, mostrando onde que eles atuavam, atividade esportiva, social, mostraram tudo para conseguir convencer a diretoria da Volkswagen a fazer a doação. E a Volkswagen usa isso num balanço mundial que ela tem, né, que é da matriz, mostrando para a matriz que a Volkswagen faz o papel social dela investindo nesse projeto. E acompanha esse projeto, eu nem sei como está hoje, né? Não estou mais ligado a essa atividade, mas acompanhava toda a atividade que tinha um representante lá dos funcionários da Volks que vinha participar para verificar efetivamente o dinheiro sendo usado naquilo que foi previsto. Certo? Então, assim como no marketing cultural, quem faz marketing cultural é quem atua na atividade cultural e quem patrocina quer melhorar a imagem da empresa perante os funcionários, a sociedade, os clientes, por meio da associação da sua marca com uma atividade social, né, uma atividade cultural, no marketing social é a mesma coisa. Então, a gente pode dizer o seguinte, marketing social e marketing cultural têm dinâmicas muito parecidas. E se a gente lembrar, eu vou interromper aqui, eu acho que ainda estou com ele aberto aqui. Se a gente lembrar aqui do marketing cultural, cadê ele? Eu achei que ele estava aberto aqui, será que ele está? Está aqui. Se a gente lembrar aqui do marketing cultural, quando nós estávamos apresentando a semana passada, nós vimos aqui que o Itaú dizia o seguinte nesse slide dele. Vocês estão vendo esse slide do Itaú, né? Acho que sim. Dizia assim no slide dele: o Itaú valoriza o que o Brasil tem de melhor na cultura, educação e esporte. Então, o Itaú não destacou o social, mas tem outras empresas que falam, a empresa valoriza a cultura, o social e o esportivo. Por quê? Eles têm semelhança entre si no que tange a dinâmica adotada para praticar o marketing naquelas empresas. Vocês estão vendo aí? Me ajudem. Vocês devem estar vendo.
Voltou para o marketing social, né? Voltou sim. Tá bom. Então, o marketing social tem uma semelhança grande com o marketing cultural. Professor, você pode explicar de novo por que que o Itaú não colocou a parte do cultural? Não, ele simplesmente não trabalha naquele folder dele, não destacou que ele trabalha com social. Assim como, por exemplo, quando eu trabalhava com esporte, eu estive na Ford aqui em Taubaté, o diretor era meu amigo, para apresentar um projeto de lei de incentivo para a Ford patrocinar o nosso projeto. E ele falou: "Ó, senhor, teria um enorme prazer de ajudar você no esporte, mas a Ford não patrocina esporte. Por problemas que ela teve no passado e tal, ela não patrocina. Ela patrocina, por exemplo, atividade social. Então, se chegar uma instituição lá e tal, com um projeto legal, ele consegue, ele não está mais lá, já saiu, mas ele submetia a diretoria internacional da Ford e podia ser aprovado. Mas esporte, ele nem submetia porque tinha uma regra que a Ford não ia patrocinar esporte. Então, no caso ali, eu achei até que no do Itaú, por isso que eu fui lá, que ele tinha cultural, social e esportivo. E não era. Ele tinha cultural, educação e esportivo. Não tinha o social. Mas tem outras que vocês podem procurar que trabalha lá com social, cultural e esportivo, porque eles são muito próximos, né? É você buscar as ONGs que são organizadas, honestas e tal, e patrocinar a ONG, que tem um projeto de marketing aquela ONG. Encontrar um projeto esportivo que seja legal, que seja estruturado, verdadeiro, e eu patrocino o projeto esportivo. Encontrar um projeto cultural que seja válido, aceito e tal, e patrocinar o evento cultural. Certo? Então, o marketing social, cultural e esportivo tem uma proximidade muito grande. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Então vamos lá. Vamos ver o slide aqui. O que é marketing social? Criar, comunicar e entregar valor. O resultado esperado é uma atitude específica do consumidor. Pode ou não estar atrelados a produtos tangíveis. É essencial que o consumidor se identifique, que os consumidores se identifiquem e acreditem no projeto. Então, olha só, eu sou marketing de uma ONG, de uma instituição social. Eu tenho que comunicar, criar uma situação, comunicar e entregar valor para a sociedade. Então, eu vou falar, ó, eu pego criança carente na rua, dou moradia, saneamento, limpeza, alimentação, dou instrução para a criança e olha só, depoimento de um garoto com 18, 19 anos que morou os últimos 10 anos na minha instituição e hoje está no segundo ano da faculdade, porque nós conseguimos uma bolsa para ele está fazendo faculdade. Esse outro aqui, ó, chegou aqui com dificuldades, vimos que ele tinha talento para música, hoje ele está com 14, 15 anos, fazendo lá o ginásio, o colégio, e estuda no Fego Camargo, no conservatório, já ganhou prêmio tocando violino. Então, eu vou apresentar, daí quem vê aquela apresentação, sem piegas, né? Porque o pessoal costuma fazer muita propaganda piegas. Quer ver um exemplo? Médicos Sem Fronteira.
A propaganda que eles fazem é chocante, porque pega aquele pessoal subnutrido, ferrado e tal. Eu olho para aquilo, sinto desgosto, mas acho uma apelação fazer aquilo, certo? Eu acho que o marketing pode conseguir atingir objetivos mostrando uma realidade de sucesso. Não adianta mostrar a realidade dura só, né? Então, quando você vem e mostra a história de algumas crianças que viraram adulto, casaram, são profissionais e tal, que passaram pela instituição. Aí você olha e fala, poxa, aquela instituição está trabalhando para resolver o problema da criança abandonada. E não simplesmente é um depósito de criança que trata mal, que não dá expectativa de vida, só adia o lançamento da criança no mundo. Quando faz 17 para 18 anos, não pode ficar mais na instituição, a pessoa tem que ir embora. Só que você não preparou o caminho para ela. Então, quando eu crio isso, comunico, entregando valor para a sociedade, eu tenho como resultado esperado uma atitude específica do consumidor, de quem vai patrocinar aquela atividade. E nem sempre é produto tangível, né? Eu estou cuidando de uma situação na sociedade. A diferença do marketing social para o comercial é que a principal diferença está na intenção da empresa. A empresa comercial tem intenção de ter lucro. A empresa social, ela está querendo recursos para bancar as despesas que ela tem para executar aquela tarefa. Então, são diferentes as características. Porém, nos dois casos eu tenho que apresentar um projeto legal, uma para que o comprador queira comprar o produto e a outra para que as pessoas queiram ajudar a manter a atividade social. O foco é mostrar as desvantagens de continuar com as mesmas atitudes e não mudar seu pensamento. Por quê? Porque o nosso pensamento, primeiro, é o da sacanagem. Eu lembro que alguns anos atrás, o GAP, não sei se é esse nome, que cuida de câncer, teve uma denúncia que só 30% do que era arrecadado chegava ao destino final. E eu estava dando essa aula para o pessoal de RP, há alguns anos, 10 anos atrás, 8. E o pessoal falou, nossa, viu, professor, que denúncia, que escândalo e tal. Eu falei, ó, a gente tem que analisar direito para não destruir uma entidade que é séria, porque o repórter não entendeu nada que acontece e saiu vomitando porcaria. Quer dizer que todas são honestas? Não. De cada 10, se abusar, 8 ou 9 tem problema. Mas vamos analisar essa denúncia que foi feita na época do GAP, acho que é isso. Como é que ele arrecada? Ele tem uma equipe lá, tinha uma equipe de telemarketing que ligava para as pessoas, explicava o que o GAP fazia, e a pessoa aceitava doar todo dia, todo mês, R$ 5. Aí ele anotava lá, o Arcione aceitou doar R$ 5 por mês. Beleza. No mês seguinte, sai uma pessoa, a pé ou de moto, sei lá como, para recolher o envelope, porque
A pessoa tem que buscar o dinheiro, senão a pessoa não vai no banco depositar, no correio, não. Tem que ir lá buscar. Só aí, ó, nós temos custo da telefonia, custo das pessoas que fazem a ligação, custo da pessoa que vai recolher o dinheiro. Vamos para frente, não, aqui mesmo. Então, olha só, eu quero focar na intenção da empresa, mostrar as desvantagens de continuar com aquela atitude, porque nós temos um pé atrás com as instituições. Tem muita denúncia. E algumas delas, como eu estava falando, tem que avaliar. Vamos ver aqui, ó. Se eu tiver lá 5 funcionários fazendo telemarketing para arrecadar recursos, certo? 5 funcionários, o mínimo que eu vou ter que pagar para esse funcionário é o salário mínimo, certo? Vou procurar minha caneta aqui que sumiu. O salário mínimo é R$1.000. Com os encargos, cada funcionário desse custa R$2.130. Tenho 5, R$10.500 por mês de custo com funcionário. Aí eu tenho telefonia. Sei lá, mais R$200, 500, sei lá. Aí eu tenho 2 caras de moto que vão também ganhar cada um R$2.000 e poucos. Então já dá 14.000. Aí tem o combustível. Aí tem depreciação da moto. Pô, de cara a empresa tem lá mais água, luz, no local onde funciona a instituição, aluguel e tal. Tem um custo de cara de R$20.000, R$25.000. Aí, você arrecadou o dinheiro. Imagina, cada pessoa doando R$5. Se eu tiver 1.000 pessoas, dá R$5.000 de arrecadação. Para arrecadar R$25.000, eu tenho que arrecadar de 5.000 pessoas. Então, de cara, ó, as primeiras 5.000 pessoas só para pagar a despesa da ONG. E se ela tiver 7.000 pessoas doando, 5.000 paga a despesa e 2.000 é que entra dinheiro. Aí sai uma denúncia, só 30% do que foi arrecadado chegou no destino final. Pô, nessa conta que eu acabei de falar, 30% só que vai para o destino final, porque o restante serviu para pagar o funcionamento da ONG. Então, precisa ter responsabilidade quando faz uma crítica, porque tem que analisar. Porque depois que você fez a crítica, você pode destruir a instituição, que as pessoas que estão doando falam, nossa, eu dou e a empresa desvia o dinheiro. Aí um monte de gente que doava parou de querer doar. E aí foram levantar, não tinha nenhum erro. Por quê? Os funcionários, todos eles são seletistas. Ah, mas as pessoas trabalham na ONG como voluntária. Mas vive do que a pessoa? Ela fica 8 horas por dia lá no telefone fazendo captação de doação e ela leva que dinheiro para casa para sustentar a família? Ela tem que receber salário. E se ela receber salário, tem que registrar. Por quê? Como é ONG, a pessoa trabalha sem registro.
os presidentes de ONG que aceitam fazer isso, está ferrado. Porque enquanto a pessoa está lá, ela aceita o dinheiro que ela está levando embora. A hora que ela sair, ela entra na justiça e o juiz manda a ONG pagar todos os direitos trabalhistas da pessoa. Porque não existe uma legislação específica para quem trabalha na ONG. Então, quem são os voluntários? Exemplo que eu dei da pai. Meu pai, que é aposentado, meu amigo, que tem tinha depósito de materiais de construção, mas depois ele fechou, eu acho que ele tem padaria agora. Então, ele tem uma fonte de renda que permite ele administrar também o pai. Mas ele não fica no telefone o dia inteiro ligando para captar. Ele não fica dando aula para os alunos lá. Ele não fica fazendo fisioterapia com os alunos. Não. Ele vai algumas horas por dia, às vezes nem vai todo dia, vai algumas vezes por semana, para dar as diretrizes para quem é funcionário de lá fazer o serviço. Então, vocês, quando forem atuar como relações públicas, existe aí uma enorme tendência, né, do jovem aí, romântico, principalmente vocês de relações públicas, de sonhar em trabalhar em atividade social, trabalhar em ONG. Quero fazer o bem para as pessoas. Ótimo. Mas entra consciente de que aquilo lá é uma empresa. Não adianta entrar com romantismo, principalmente se você for presidente ou diretor da ONG. Se tiver problema trabalhista, mau uso do dinheiro e tal, você é processado e responde por crime. Seus bens são utilizados para pagar os seus erros, pode ser preso. Você fala, mas eu fui lá com boa intenção. Boa intenção, o inferno, como se diz, está cheio. Você tem que ter profissionalismo, entender como funciona, ver legalmente todas as características e como que aquela empresa lá, tal de GAAP, poderia fazer para evitar o que aconteceu. Se ele tivesse uma prestação de contas mais transparente. Mostrando todo mês o seguinte, ó, quanto nós arrecadamos, quanto foi gasto para pagar aluguel, telefone, funcionário de telemarketing, funcionário de captação, gasto com as motos, combustível, luz, água. E quanto foi encaminhado para a instituição A, para B, para C. Agora, é transparente? Não é. Por que não é? Porque, vamos dar um exemplo. Há muitos anos atrás, nem lembro quanto tempo faz, eu fui eleito para ser membro do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Era eu e um outro colega do Rotary. Eu trabalhava na época na Votorantim e ele trabalhava num banco em São Paulo. E nós éramos suplentes, só que nós decidimos em todas as reuniões. E aí, com o tempo, conhecendo as pessoas, nós começamos a ver uma coisa estranha. Eu ganhava meu dinheiro trabalhando na fábrica. E ali eu era voluntário. Não ganhava nada, não vivia daquilo. Ele também. Mas os outros que estavam lá eram presidentes, diretores de ONG. E chegou um dia que eu perguntei na reunião, fulano,
qual é a sua atividade profissional? Ah, eu sou o presidente da ONG. Não, não. Lá com o presidente da ONG, você não pode ter salário. O seu trabalho é voluntário. Como é que você sustenta a sua família? Aí perguntei para o outro. Perguntei para o outro. Eles respondiam com a maior naturalidade que a atividade dele era na ONG. Aí eu, para não causar constrangimento, não perguntei, peraí, mas então você recebe dinheiro da ONG para sustentar a sua família? Porque existe funcionário da ONG. Esse é contratado, tem salário. Mas o diretor, o presidente, no estatuto diz que ele não pode ser remunerado. É trabalho voluntário. Então, se eles não tinham atividade remunerada, como é que eles se sustentaram? Então, essa falta de transparência tem a ver muito com isso. Se eu for muito transparente, eu não consigo dar o meu jeitinho. E a gente vai ficando com o pé atrás quando alguém vem pedir para você doar alguma coisa. Esses dias saiu, eu vi no Facebook, se não me engano, alguém perguntando: alguém pode me dizer que já viu uma instituição que recebe dinheiro da Unicef, daquele Criança Esperança? Você fala, poxa, deve ter, a Rede Globo não ia entrar numa furada dessa. Mas esse deve ter já gera uma dúvida, né? Por que que essas instituições não são mais transparentes? Ó, o último Criança Esperança arrecadou tantos milhões, tirou tanto de despesa, que tem despesa. A Rede Globo, duvido que ela deu tempo de televisão dela de graça. E é justo que pague mesmo tempo. Mas daquilo que arrecadou, tira as despesas, deu tanto de lucro. As instituições que se inscreveram e que foram avaliadas com esses critérios aqui e que ganharam recursos, foram essas aqui, com CNPJ, endereço, quem é o presidente, o site dela para as pessoas fiscalizarem e tal, e quanto cada uma recebeu. Por quê? Porque a gente quer olhar e falar assim, pô, eu vou doar. Quem escolhe a instituição? Quem verifica se a instituição existe realmente? Quem faz a... Como não tem nada transparente, não dou. Porque a gente desconfia, porque a gente já teve histórico no passado de pessoas que se beneficiaram com esse tipo de atividade. Então, se vocês forem para essa área, é uma área super importante, porque a sociedade, o governo, quer dizer, os governos, eles são incapazes de administrar todas as demandas que existem, culturais, sociais, esportivas. Consegue. O país é muito grande e se a concentração do dinheiro ficar na mão de alguém, esse alguém vai desviar dinheiro. Então é melhor descentralizar a gestão e ter pessoas de boa intenção que topam tocar essa atividade. Então é uma atividade importante, reconhecida. Mas não entre em barca furada. Vai entrar numa instituição, verifica detalhes dela. Vai ver efetivamente o que está acontecendo. Vai ajudar a organizar a instituição para ela ser mais eficiente. Porque a hora que você fizer um projeto e for fazer captação no mercado em nome daquela empresa,
No futuro, se tiver uma denúncia que aquela empresa estava desviando dinheiro, você, como captador, é responsável também. Você está trabalhando lá. Então, como evitaria o problema da GAP? Como evitaria esse tipo de indagação do Criança Esperança, do Unicef? Transparência. Faz tudo transparente. Não tem razão para não ser transparente. Se for transparente, ganha confiabilidade e tem mais facilidade para conseguir recursos. Tipos de campanha dentro do marketing social. Campanha de ação, de mudança de comportamento, e aqui tem um errinho, de crenças, não crenças. Transformação de crenças. Então, de ação. Seguinte, ó, precisamos arrecadar porque com a pandemia diminuiu a arrecadação e nós não estamos conseguindo dar comida adequada para os nossos velhinhos, por exemplo. Precisamos que se doe, precisamos arrecadar 200 mil reais, são que 1.000 pessoas doem 200 reais, ou 2.000 doem 100 reais, ou 20.000 doem 10 reais, para arrecadar os 200 mil. Qual que você quer? Você quer doar 10 reais, 100 reais, 200 reais, quanto? Essa é a ação. Você vai provocar a pessoa para ela meter a mão no bolso e pagar. Estados Unidos é muito bom em fazer esse tipo de coisa. As universidades nos Estados Unidos, para financiar determinadas atividades na área médica e tal, o governo não fica colocando dinheiro, não. É a sociedade. Então, os gestores da universidade reúnem os empresários, né, apresentam o projeto de uma nova ala no hospital universitário, sei lá. E aí tem uma pessoa habilidosa para fazer esse tipo de coisa, né? Vai e provoca as pessoas. Eu estou precisando de alguém que doe $1 milhão. Aí o milionário vai lá e doa. Preciso de 3 agora que doe $500 mil. Preciso de 10 agora que doe $200 mil. Preciso de 100 que doe $100 mil. E vai. E daí vai computando, chega uma hora que para e fala, atingimos nossa meta. Coquetel, abraços e tal. O que doou mais sai como grande doador e todos eles aparecem lá como sendo os que financiaram o funcionamento daquela ala nova do hospital nos próximos 2 anos, 1 ano. Aí, quando está acabando o dinheiro, faz outro evento desse. E essas pessoas doam, por que o milionário doa 1 milhão? Porque ele doa esse 1 milhão e ele consegue descontar do imposto de renda dele. Então, ele não está simplesmente tirando do bolso dele. Ele está conseguindo fazer isso porque ele diminui o imposto que ele vai pagar. Ele só precisa confiar que a instituição vai fazer o trabalho direito. Eu falei das universidades e entrei em hospital universitário, mas nas universidades, os ex-alunos são chamados para doar recursos para determinado projeto da universidade. O americano se sente na obrigação de ajudar a formar os próximos profissionais. Eles têm isso na formação deles. Então, as universidades têm fonte de renda, uma fonte enorme de doação de ex-alunos para fomentar a qualidade da universidade. Ações de mudança de comportamento.
Então vamos, Praia Limpa. Esses dias mostraram lá uma praia, não sei se foi em Ubatuba ou se foi em Santos, que o pessoal largou imunda a praia. Acho que foi Ubatuba. Então, uma campanha social é Praia Limpa, por exemplo. Eu vi uma vez que aquela empresa daqui de Taubaté, New Clean, contratou um grupo de mocinhas e tal, né, que passavam durante o verão nas praias dando saquinhos de lixo e pedindo para as pessoas ensacarem o lixo e limparem a praia. No saquinho tinha a marca New Clean, as mocinhas estavam com a camisa New Clean, boné New Clean. Então, o que aconteceu? A New Clean gastando muito pouco, né, fez uma enorme divulgação da marca dela numa atividade social de mudança de comportamento nas praias de Ubatuba, naquela época. Não sei se fez em outros lugares. Transformação de crenças. Campanha para, por exemplo, mostrar que aquela atividade é importante e que você precisa ajudar, ou seja, mudar a cabeça das pessoas, tirar esse ranço de, as pessoas desviam dinheiro, não, mudar a crença, né? Transformar a crença mostrando a importância que é aquilo e a importância de você participar desses processos. Formas de marketing social. Então, tem o marketing de filantropia. O que é isso? É esse caso, né, em que o cara decide, vamos supor, Bill Gates. Bill Gates, num determinado momento, chegou, era o mais rico do mundo. A fortuna dele estava estimada, não sei quanto. Ele cortou no meio a fortuna dele, pegou metade dela e doou para instituições dos mais diversos tipos. Aí até, quando aconteceu isso, eu lembrei de um livro que eu assisti, um livro que eu li, do Og Mandino, o maior vendedor do mundo. E ele mostrava a trajetória do vendedor e dizia, no final do processo, divida o seu lucro na metade e doe metade. E isso vai te tornar mais rico. E o Bill Gates parece que leu o mesmo livro, porque ele dividiu a riqueza dele em dois, doou metade. Dali 1 a 2 anos, ele era o dobro de rico que ele já tinha sido antes. Certo? Porque aquela doação diminuiu a riqueza dele, mas abriu um leque de oportunidades das pessoas verem que ele era uma pessoa preocupada, que todo mundo foi comprar o produto dele e ganhou mais do que ele tinha. Certo? Não sei se ele fez de novo cortar pela metade o lucro dele e doar. Mas isso é filantropia. Eu não estou preocupado muito. Eu quero doar. E tem marketing para você fazer isso. Pessoal, vamos doar, vamos doar. Caso que enquadra nisso é o Criança Esperança. Porque não tem claro lá quais são os projetos que você está financiando, nada. Você confia na Rede Globo, que organiza o Criança Esperança, na Unicef, que é o órgão internacional que está por trás, e aí você faz a filantropia todo ano. Como vão usar o dinheiro, não sei, mas eu estou confiando que a Rede Globo e a Unicef não vão desviar dinheiro. Segundo caso é o marketing de patrocínio de projetos sociais. Aí eu tenho um projeto social específico, tipo o Projeto Esperança aí do bairro Sônia Maria,
E eu vou buscar patrocínio específico para esse projeto. Bati lá na porta da Volks e falei, ó, temos esse projeto que tem essa função, reduzir droga no bairro, dar opção, dar isso, dar isso, dar isso. E a Volks foi lá e assinou como patrocinador. Patrocinador master do projeto. E o marketing de campanhas sociais. Então, eu estou ligado, por exemplo, a uma prefeitura, e a prefeitura tem várias atividades sociais que ela desenvolve. E eu tenho toda uma campanha, o marketing, quer dizer, das campanhas sociais que são patrocinadas pela prefeitura. Todos vamos trabalhar para melhorar a vida dos idosos na cidade. Vamos fazer o dia do livro na cidade. Vamos fazer um dia de esporte nas praças de esporte que a própria prefeitura construiu em cada bairro. Em determinado dia, vai ter lá 20 horas de exercício. A pessoa vai chegar, um vai ficar 1 hora, daí entra outro lugar, entra outro, e aquele local fica durante 20 horas com pessoas passando e fazendo exercício. Isso espalhado em todos os bairros da cidade, e daí vai computando o número de pessoas e tal, e isso dá uma agitada na cidade e tal. Campanha social. Como é que eu faço marketing social? Primeiro, eu tenho que conhecer o público-alvo. Quem que eu quero? Eu quero atingir a população toda para mudar um comportamento, mudar uma crença. Quero atingir os empresários para que eles doem e patrocinem um evento. Quero uma atividade de massa, em que eu quero que toda a população se engaje e doe, com parceria com o banco, para ter conta para depositar o dinheiro, com parceria com a empresa de telefonia, para a pessoa ligar e escolher se vai doar 5, 10, 15, 20 reais, sei lá. Então, eu preciso conhecer o público, descobrir se é possível causar mudança na cabeça das pessoas, aquele público, escolher os meios de propagação, e aí é o legal, ó. Todo órgão de comunicação, toda empresa de comunicação, tem previsto horas destinadas à divulgação gratuita de atividades sociais. Todas. Desde que você tenha uma atividade social honesta e tal, mandou release para os órgãos de imprensa, televisivo, rádio, os caras colocam na pauta, porque eles precisam também demonstrar que estão destinando parte do tempo dele de programação para estímulo a atividades sociais, esportivas e culturais. Adotar uma linguagem que seja facilmente reconhecida pelo público-alvo. Então, tem que ter uma linguagem que esteja no nível do público que eu quero atingir com a minha campanha social. Tem que mostrar os benefícios. Você vai encontrar o mecenas pela frente, que nós já falamos, que é aquele que patrocina, que ele dá o dinheiro, mas ele não quer aparecer. Ele faz isso só para a consciência dele ficar tranquila de que ele está fazendo bem para a sociedade. Ele não tem outro tipo de esperança.
de intenção. Mas tem muita empresa em que o diretor não é o dono, o presidente não é o dono, e ele precisa mostrar para os seus superiores que quando ele decidiu patrocinar um projeto social, político, cultural, a empresa teve benefícios. Então, por exemplo, um benefício fiscal. Você doa, pode divulgar, usar a marca do evento, usar tudo para divulgar a sua empresa, mas você não vai gastar um tostão, porque o que você doar, você vai deixar de pagar para o governo. Esse é um enorme benefício. A empresa fica até sem argumento quando você fala, ó, não vai sair um tostão do seu bolso. É o governo que está dando. Você está sendo só o caminho para dar. Se você não quer dar, ou você está escondendo alguma coisa do governo, ou você não confia que o projeto é saudável. Mas simplesmente se negar a dar é uma coisa complexa. Então existe até uma pressão social em cima das empresas de que se o projeto é aceito pelo governo, se ele tem o benefício fiscal do dinheiro que ele der, ele desconta do imposto. Ele se negar, tem alguma coisa estranha por trás. Considerar o melhor momento para fazer. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento extremamente complexo para fazer campanha social. Porque a gente está já há 6, 7 meses em que todo mundo perdeu renda, muitas empresas fecharam, pessoas perderam emprego e tal. E aí, a propensão para participar de um projeto fica extremamente comprometida. Então, você tem que ver o melhor momento para fazer. Deixar nítido qual empresa está promovendo a campanha. Lembra da transparência? Tem que deixar transparente. O pessoal costuma questionar muito, e agora eu vi que está indo para as redes sociais, questionar aquelas campanhas em que quem está por trás é a Unicef e Rede Globo, por exemplo. Agora, a Unicef é um órgão que não tem projeto social efetivamente. Ela administra projetos, ela vê, dá incentivo e tal. Mas ela não pega a criança e vai tratar. E a Rede Globo ganha dinheiro vendendo espaço publicitário. Vendendo produção de vídeo, de filme, de novela. Então ela também não tem atividade social. Agora, quem são os escolhidos pela Unicef, pela Rede Globo, para receber os recursos? Qual o critério para escolher? Já pensou? Se pega a lista das empresas que receberam e vê lá que a maioria tem algum político ligado e que foi destinado dinheiro porque o político pediu. Será que era a empresa que deveria ter recebido? Em Taubaté aconteceu um caso, uma aluna de Relações Públicas, quando eu estava dando essa aula, né? Cuidado com as ONGs, cuidado com isso. E mais para frente eu entrei no marketing político, nos cargos fantasmas nas empresas e tal. O pessoal, tá. E teve uma moça que nunca falou nada, ficava meio esquisita e tal. No final do ano ela veio falar comigo. Professor, agora eu precisava contar para o senhor uma coisa. O senhor falava sobre aquilo, eu ficava quieta. Mas eu vou falar para o senhor que o senhor estava certo. Eu sou funcionária fantasma na prefeitura. Mas como? Eu estava desempregada e fui chamada para trabalhar numa ONG.
No primeiro mês, eu fui empolgado, fazendo relações públicas e tal. No primeiro mês, pagaram em dinheiro para mim e falaram, a partir do mês que vem você vai ser registrado. Ah, tá bom. No mês seguinte, eu recebi um olerite da prefeitura. Falei, pô, eu não trabalho na prefeitura. Não, é que é uma forma da prefeitura ajudar a gente. Então, você é funcionária lá, trabalha aqui, só que é o seguinte, do dinheiro que você recebe, você fica com R$ 1.000 e 1.500 você dá para a ONG. Para nós aqui. Ela falou, não, assim eu não quero. Não acho justo. Não trabalho na prefeitura e não acho justo que eu ganho ter que dividir com a ONG. E foi embora. Chegou à noite, uma pessoa ligada à prefeitura e à ONG foi na casa dela. Falou, ó, o que você tem contra? Você está fazendo um projeto social lá e tal. Você está desempregada, sua mãe, tal, seu irmão, tal, você está estudando. E uma pressãozinha, ela foi trabalhar. Aí ela verificou que não era só ela. Tinha 10, 15 pessoas ligadas àquele mesma pessoa que tinha emprego na prefeitura, mas trabalhava lá e parte do dinheiro ficava lá. Então ela falou, estou contando agora porque eu achei que o prefeito saindo, ele ia me demitir. E não demitiu, então estou contando. Eu falei, ó, pelo que eu sei, todos que estão nessa situação aí vão ser demitidos. Então você vai ser demitida, com certeza. Mas confirmou umas denúncias que faziam que fulano tinha não sei quantos cargos dentro da prefeitura, Beltrano tinha não sei quantos cargos, tudo em troca de apoio político, em troca de coisas. Então, no caso, você fala, puxa vida, imagina esse tipo de coisa acontecendo. Então, eu, por dar essa aula aqui para vocês, uma hora ou outra, um aluno mesmo, confidencialmente, vem e conta para mim alguma coisa desse tipo. E esse caso, na época, eu fui investigar, vi mesmo que ela nunca tinha entrado na prefeitura e recebeu pelo menos uns 2 anos, 20 meses, quase 2 anos, de salário da prefeitura. Então, coisas como essas a gente tem que evitar. E ela tinha um peso na consciência enorme. Falou, professor, eu fui pressionada para fazer, mas eu achava um absurdo e tal, na minha situação. Aí, essas pessoas acabam se aproveitando de pessoas que estão em má situação, né? E meio que são levadas a fazer coisas que elas não gostariam de fazer. Certo? Então, tome muita atenção a esse tipo de coisa. Então, olha lá. Mostrar benefício, escolher o melhor momento, deixar nítido qual a empresa está promovendo, porque vai saber quem está por trás daquela atividade. O marketing social é a chave para esse novo consumidor que está preocupado não só com o produto. Agora, sempre vem a ressalva, hein? A gente tem que ter pé no chão. Quando você vai para a Europa, para Estados Unidos, principalmente a Europa, que as diferenças sociais são pequenas. Ah, mas não tem pobre na Europa? Tem, mas é muito pouco. Tem muito imigrante, que daí tem uma condição de vida pior, mas muito melhor do que no país que ele vivia, estava em guerra e tal, então ele vem para a Europa, está muito melhor do que na Líbia, sei lá onde. Então, lá em que a grande maioria da população vive em igualdade, por quê? Porque a diferença entre o maior salário e o menor salário na Europa é 7, 6, 5 vezes. Então, se o recém-formado ganha 1.000 euros,
O cara que está já no mercado há muito tempo chega a ganhar no máximo 7 mil euros. Pra vocês terem ideia, um professor com 30 anos de universidade, como eu tenho na Unital, na Itália ganha 2.800, 3 mil euros. E um professor que ingressa na carreira magistral na universidade lá em Padova, entra ganhando 1.050 euros. Então, a diferença de quem está começando e quem está em fim de carreira na Universidade de Padova é 3 vezes. Certo? Então, aqui não é isso. Aqui, quem está iniciando a carreira ganha R$ 1.000, que é 1/5 do que ganha na Europa. Que 1.000 euros lá equivale a 5 mil reais aqui. E quem ganha mais, ganha, ó, o professor universitário aqui ganha igual o professor universitário na Itália, em euro. Então, só aí já dá 12, 15 vezes a diferença do menor salário para o maior. Quando vai para deputados, senadores, o salário deles já é 35, 40 vezes o salário de R$ 1.000. E eles têm um monte de mordomia, dinheiro para viajar, dinheiro para comprar roupa, dinheiro para aluguel, dinheiro para não sei o quê, que chega a ter uma renda total da ordem de 200 mil. Então, a diferença entre o menor e o maior salário é de 200 vezes. Então, quando você vai para um país que a diferença é de 5, 6 vezes, você pode dizer que todos vão se engajar numa meta de responsabilidade social. Porque ele já come, ele tem onde morar, ele pode escolher o que ele quer para ele. A nossa realidade é bem diferente. Eu sempre falo nesses números, mas a gente tem que ter ele na cabeça, porque é isso que nós temos que mudar no Brasil, em que 1% das famílias ganham mais de R$ 27 mil. 5% ganha mais de R$ 10 mil. Família, salário da família inteira. 10% ganha mais de R$ 5 mil. 50% ganha menos de R$ 1 mil. A soma dos ganhos da família inteira. Então, esses 50% aí que ganha menos de R$ 1.000, ele está longe de ter essa preocupação como consumidor preocupado com a responsabilidade social. Ele pode até se preocupar, mas na hora de comprar, ele mal tem dinheiro para comprar o que tiver na frente dele. Então, esse discurso aí da responsabilidade social, a gente tem que ter um pé. Nós fazemos parte do grupo que tem essa preocupação. Mas 50% da população brasileira não tem condições de atuar exigindo das empresas responsabilidade social. Porque se o cara estiver poluindo, estiver ferrando tudo, mas estiver pagando o salário dele para ele comer, ele vai fazer, porque ele depende daquilo para comer. Então, de qualquer forma, a lógica é boa. Aquela população que tem uma condição diferenciada de vida, que na hierarquia de necessidade do Maslow, que vocês devem ter estudado lá em Fundamentos de Marketing, né, preconizava que nossas primeiras necessidades são de sobrevivência. À medida que eu vou comendo, vou bebendo e vou sobrevivendo, eu começo a me preocupar com a segurança de que eu vou continuar comendo amanhã, vivendo amanhã. Depois que eu estou comendo, bebendo e sei que amanhã, depois e tal, está garantido a minha alimentação e tal, eu começo a me preocupar com aspectos sociais.
fazer amigos, frequentar festas, dar festas. Quando eu tenho esses 3 aspectos resolvidos, eu começo a pensar em autoestima, coisa relacionada a eu mesmo. E quando esses 4 iniciais estão bem resolvidos, eu começo a ter necessidades de autorrealização. Então, 50% da população brasileira não sai dos 2 primeiros estágios, que é o comer hoje e garantir que vai comer amanhã. Quanto mais pensar em preocupações sociais, de autoestima e de autorrealização. Eles nem sabem o que é isso. 3 etapas básicas para fazer marketing social. Identificar os valores do consumidor e da própria empresa. Que valores são esses? Quando a gente vê missão, visão e valores, os valores são ética, responsabilidade social, respeito, responsabilidade, disciplina. Então, eu tenho que verificar aquele consumidor, quais são os valores que ele preza, quais são os valores que a empresa preza, por quê? Aí eu vou escolher uma ou mais causas para se dedicar a ela com objetivos claros e curtos, e de curto, médio e longo prazo. E a terceira etapa, eu vou mapear as causas sociais que permeiam esses valores. Então, são 3 etapas. O que o público valoriza? O que a empresa valoriza? Quais são as causas sociais que estão em andamento, que têm objetivos de curto, médio e longo prazo, que batem com os valores da empresa? E aí, atuar nessas causas sociais. Os exemplos não mudam, né? Porque aquela apresentação de ontem é uma parte dessa apresentação aqui, mas daí volta aqui, ó. Marketing social nas empresas. A TV Globo com o Criança Esperança. O McDonald's com o Mac Dia Feliz. A Pedigree com Adotar é Tudo de Bom. Certo? Uma campanha voltada para tirar os cães da rua e tal. E aí, uma coisa nova que tem aqui foi esse levantamento com esse Emicida, que com a pandemia, ele criou essa hashtag aí, Emicida Live em Casa. Certo? E conseguiu apoio ali da PicPay, da Budweiser, do Lab Fantasma e a chamada ali Fique em Casa Comigo. E aí o resultado que ele conseguiu, né, foi o seguinte, ó. 20 mil curtidas em cima da frase dele que disse assim, ó, valeu geral. Quem acompanhou a live de ontem. Fizemos uma viagem por todas as fases da carreira durante as 8 horas de transmissão. Foram mais de 100 músicas, mais de 760 mil visualizações e ainda lideramos o Trend Topics do Twitter. Trend está escrito errado. Eu acho que não é assim, não. Vocês são foda mesmo. Muito obrigado. Também a todos que aproveitaram para construir com as Mães da Favela, projeto criado pela CUFA Brasil. Através da PicPay, foram doados para o projeto mais de 800 mil reais nesse Dia das Mães. Obrigado a Budweiser e a PicPay pela parceria e todo o time da Lab Fantasma.
Sem vocês isso não seria possível. E obrigado pela companhia de sempre. A casa é nós. Então, olha só, ele conseguiu deixar durante 8 horas a transmissão de músicas, segundo ele colocou 100 músicas, mais de 760 mil visualizações, e lá tinha a chamada para doar para o projeto Dia das Mães. Certo? Esse é Mães da Favela, na verdade. E conseguiu arrecadar 800 mil reais. Então, ele doou lá o tempo dele. Eu não sei bem quem ele é, se é cantor ou o que é, mas ele conseguiu transformar aquele tempo que ele doou, 8 horas de música, em 800 mil reais de doação para Mães da Favela. Okay? E aqui está a chamada do Mães da Favela. E aqui tem uma chamada dele, quem tem um amigo tem tudo. Então esse foi o slogan do Emicida. Vocês devem conhecer mais do que eu esse cara. Que características tem esse projeto? O marketing possui diferentes divisões que buscam abranger todas as áreas de atuação e influência das organizações, ou da organização. Independente de onde é aplicado, o marketing possui como grande responsabilidade a criação estratégica de ideias que criem uma identidade de marca no mercado. A sua aplicação para as causas sociais passou por algumas divergências. Kotler, em 71, acreditava que era necessário o seu uso em organizações do terceiro setor devido à sua grande influência na sociedade, enquanto Luke afirmava que ela deveria estar limitada às empresas com trocas monetárias. Aqui, esse caso é bem legal, por quê? Porque aqui ele mostra uma controvérsia que eu quero eliminar com vocês. O marketing social é atividade de empresas do terceiro setor? Sim. Ela prepara a apresentação do que ela faz para conseguir convencer o público em geral a patrocinar aquela atividade, doar dinheiro para que a atividade seja exercida, executada. Aqui vocês vão ver que existe uma polêmica, que é as empresas vão praticar marketing social. Não. A Nestlé faz marketing para vender bolacha, chocolate, leite em pó, chá. Ela patrocina evento social e se aproveita da imagem daquele evento para fortalecer a imagem da própria empresa. Ela substitui propaganda nos meios de comunicação de massa por atividade lúdica voltada para o aspecto social para fortalecer sua marca. Então, esse caso aqui tem esse probleminha que é importante, vocês vão ver, se pesquisarem no mercado, vão encontrar outras definições que traz essa confusão. Quem vende atividade social são as ONGs, são os órgãos públicos que vendem essa ideia para que todos nós compremos a ideia e ajudemos a patrocinar. Nós, em geral, empresas, pessoa física, assim por diante. Como as organizações onde são aplicadas, ou onde é aplicado esse tipo de marketing, possuem uma grande influência na comunidade em que impactam, Lazanick, Lush e Murphy
temiam que essa atividade fosse usada para se tornar uma forma de controle de informações e ideologias. Para evitar tal situação, foram criadas legislações que verificam que o tipo de atividade não precisa ser baseado em trocas monetárias, e sim apenas na contribuição para mudanças sociais. Introdução. O responsável por essa área precisa entender que as suas estratégias são voltadas para a consciência de que suas atividades possuem impactos em pequeno, médio e longo prazo, e que seu objetivo não é o lucro, e sim a troca com todos os elementos do seu contexto, com a premissa de que todos os envolvidos sejam beneficiados. A geração Z, 94 a 2010, possui como grande característica um comportamento baseado na consciência das causas sociais, responsabilidade social, e em todo o processo produtivo das organizações que consomem. Dessa forma, ela passa a produzir uma grande pressão social sobre as organizações, sobre o seu desenvolvimento humano. Ainda, cada vez mais são criadas legislações que cobram das empresas um posicionamento e também os seus investidores que pedem balanços sociais sobre onde o dinheiro deles está sendo investido. Então, hoje, os projetos de empresas têm lá uma cláusula nele que a empresa tem que investir tanto por cento do seu faturamento em causas sociais. Então, elas têm que procurar ONGs, procurar atividade social para estar patrocinando com aquele dinheiro. Ela não pode deixar de investir aquele dinheiro em causas sociais. Isso facilita para que as empresas que trabalham com os temas sociais consigam dinheiro mais fácil, porque as empresas são obrigadas a doar. Nesse sentido, fica explícito que as empresas cada vez mais investem dinheiro em ações sociais, o que não quer dizer que elas fazem isso apenas por boa vontade, mas sim por questões legais e para afirmar a imagem da marca na sociedade. Então, ela está substituindo uma propaganda ostensiva por uma atividade social, fortalecendo sua marca. Marketing social nas organizações. Então, aqui ele mostra o Instituto 3M, mostra a mostra de ciências e tecnologia aqui, sexta mostra de ciência e tecnologia. E aqui ele diz que uma organização que pretende, tem muito erro de digitação nessa apresentação, faltou uma bela correção nela, né? Que pretende realizar um trabalho nesta área, precisa ter a consciência de que sua implantação deve envolver todas as pessoas que estão envolvidas nas suas atividades, criar uma cultura organizacional integrada para que sejam evitadas divergências na imagem que passa e o seu posicionamento dentro da organização e com os clientes. Como quando uma empresa possui programas de sustentabilidade, mas as suas matérias-primas não são regulamentadas para evitar impacto ambiental. Então, olha só, quando eu começo a investir em atividade social, eu tenho que tomar cuidado para não ter posicionamentos controversos, né? Eu falo que me preocupo, e daí um exemplo dado aqui, a empresa tem programas de sustentabilidade, questões sociais, e tem denúncia de que a matéria-prima dela causa impacto ambiental. Isso é incoerente, né? Então, a empresa tem que tomar cuidado para não ter esse tipo de polêmica envolvendo a empresa. Segundo Melo Neto, em 97, os projetos de marketing social enfatizam, portanto, a melhoria da qualidade de vida da população, a oferta de oportunidades de ascensão social através da melhoria e da extensão do serviço de educação, saúde, moradia, transporte, segurança e saneamento. Em sua grande maioria, visam o desenvolvimento da comunidade, a assistência social,
a prevenção à marginalidade, a transmissão e o exercício da cidadania. Um outro projeto aqui, cada garrafa tem uma história, então marketing social direto. Nesse caso, a empresa cria o seu próprio programa social, onde é responsável por criar todo o escopo de realização, o público, as ações, a identidade, o objetivo, dinheiro para a sua estrutura e depois para se manter. O outro lado aqui é o marketing social indireto. Nesse outro caso, a organização possui um dinheiro que deve ser usado para apoiar causas sociais e pode ser também o apoio a alguma campanha ou quando uma empresa decide reverter parte dos seus lucros para alguma causa de um terceiro qualquer. Aqui ele destaca, mais uma vez, o Mac Dia Feliz, os 20 anos aqui do Instituto Ronald McDonald, o Instituto Ayrton Senna, e isso aqui que deve ser a marca McDonald's. Esses três aqui se uniram e realizaram o Mac Dia Feliz. Aqui, Trata Brasil, um projeto de saneamento básico, e aqui um de coleta de garrafa PET feito pela Coca-Cola. O marketing social e relações públicas, a área de vocês. Uma organização que pretende realizar um trabalho nessa área precisa ter a consciência de que a sua implantação deve envolver todas as pessoas que estão envolvidas. Aí, a coisa aí do português está horrível. Nas suas atividades, criar uma cultura organizacional integrada para que sejam evitadas divergências na imagem que passa e o seu posicionamento dentro da organização e com os clientes. E esse é o trabalho de um RP na área. Nesse sentido, relações públicas devem provar para a administração que a responsabilidade social possui grande impacto no posicionamento de mercado. E para isso, todos precisam disseminar esse valor. Em um âmbito de empresas multinacionais, o RP pode ser responsável por estruturar uma política que mantenha o posicionamento da marca para que se adapte ao cenário local. Finalizando, quando a empresa decide ter uma ação direta, as relações públicas pode ser o responsável por criar toda a linha estratégica do programa. O público que deseja alcançar, objetivos, o alinhamento da empresa com a ação e estabelecer junto a uma equipe a identidade visual que servirá para disseminar o programa. Quando adotada a prática indireta, o profissional tem como responsabilidade o estabelecimento de um relacionamento direto com a entidade para que os valores estejam alinhados e que o dinheiro investido esteja sendo usado da forma decidida para a qual a empresa investiu. Então, no primeiro momento, se é direta, a empresa ou relações públicas tem que estruturar todo o projeto social. Se é indireta, ele tem que controlar se o dinheiro que a empresa está doando está sendo investido naquilo que foi previsto, se não está havendo desvio de conduta de quem recebe o recurso.